Meu nome é Sara Saramago. Meu trabalho foi intitulado como avaliação da posição condilar em jovens e idosos com ou sem sintomas temporomandibulares, usando tomografia computadorizada de feixe cônico. Meu orientador é o professor Dr. Guilherme de Araújo Almeida. A tomografia computadorizada é um recurso de imagem radiológica tridimensional que nos permite a visualização em 3 planos: coronal, axial e sagital. A máxima intercuspidação é a posição obtida quando possui estabilidade oclusal independente da estabilidade condilar. Já a relação cêntrica é a posição de estabilidade condilar independente da estabilidade oclusal. O objetivo desse trabalho foi utilizar a tomografia para avaliar a presença ou ausência de discrepâncias entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação em jovens e idosos com ou sem disfunção da articulação temporomandibular. Nossa hipótese nula é de que não haverá diferenças significantes na discrepância entre RC e MI entre jovens e idosos com ou sem DTM. Este estudo clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisa foi composta por um total de 80 pacientes, divididos em 2 grupos com N igual a 40. Os critérios de inclusão para pacientes assintomáticos foi ausência de sinais e sintomas de DTM, sem sensibilidade à palpação da parede lateral da TM ou dos músculos masseter, temporal, pterigóide medial e lateral. Os critérios de exclusão foram presença de espasmos, miosite, contratura muscular, poliartrite, lesões traumáticas agudas, infecções da articulação temporomandibular. Os pacientes responderam questionários Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. Nosso primeiro grupo foi de 40 jovens com idade entre 18 e 25 anos, divididos em subgrupos com N igual a 20, sendo um subgrupo assintomático e outro subgrupo sintomático. Já o segundo grupo foi de 40 pacientes idosos com idade entre 35 e 50 anos, divididos em subgrupos com N igual a 20, sendo um subgrupo assintomático e um subgrupo sintomático. Os pacientes foram submetidos à manipulação da mandíbula com o GIG para manter a posição de RC durante a tomografia. Foi realizado 2 tomadas tomográficas em cada paciente com registro oclusal em posição em RC e MI. O sistema de tomografia computadorizada de feixe cônico utilizado foi o Gendex GX CB500. E o software utilizado para a visualização da imagem foi o iCat Vision, onde 2 operadores puderam observar o corte sagital e o corte coronal. Foram realizadas algumas medidas na tomografia. A primeira é a linha 1, onde é a maior dimensão médio-lateral. A segunda, a linha 2, uma linha passada perpendicularmente à linha 1, passando pelo centro do côndilo. Foi traçado também 2 bissetoras das linhas 1 e 2 para medir as distâncias entre a superfície externa do côndilo e a fossa mandibular para a direção lateral e medial. Após 20 dias, foi realizado o teste de erro em 10 pacientes, repetindo então a tomografia e as medidas. Durante o estudo, foi feita diversas análises estatísticas, sendo a primeira comparar a relação de côndilo fossomandibular na MIRC com presença e ausência de sintomas, análise das medidas da ATM na presença ou ausência de sintomas da DTM e MIRC nas diferentes faixas etárias, análise comparativa da influência da idade dos participantes com presença ou ausência de sintomas da DTM em MIRC, e o teste de Shapiro-Wilk, onde foi usado para avaliar a distribuição normal dos dados, onde verificamos uma distribuição anormal. Desta forma, adotamos um teste para as análises com alfa igual a 0,05. E todos os testes foram feitos comparações no menu Whitney. Os jovens foram, então, divididos em sintomáticos e assintomáticos. No total, foram 408 medições,
sendo que na tomografia foram 3 medições em 2 cortes, bilateral nos 2 côndilos e na posição de MI e RC. E não houve diferença significativa pelo teste Mann-Whitney. Nos idosos também houve as mesmas medições e também no teste não houve diferença significativa. Quando feita a comparação entre jovens e idosos nas posições de MI e RC, sintomáticos e assintomáticos, percebeu que os participantes jovens apresentaram pequena diferença entre as posições condilares, que possuíram o resultado estatisticamente não significativo. Já os participantes idosos apresentaram pequena diferença em MI. A análise comparativa das médias e desvios padrão de jovens e idosos com ou sem sintomas de DTM nas posições de MI e RC indicaram diferenças significativas. As dimensões da fossa do côndilo mandibular não foram influenciadas pela MI e RC, ou pela presença e ausência de sintomas de DTM. Entretanto, quando comparados com pacientes jovens, os pacientes idosos possuem uma distância maior entre o côndilo e a fossa mandibular. Essas são as minhas referências e muito obrigada.